Oi, oi, meu nome é Amanda Almeida, mas aqui pode me chamar apenas de Ava, e o vídeo de hoje é a resenha do livro A Abadia de Northanger, de Jane Austen. A Abadia de Northanger é um dos livros um pouquinho diferente das outras obras de Jane Austen, porque ele foi concebido em 1798, que foi quando teve a sua escrita concluída. Em 1803, a Jane fez a sua primeira revisão para vender para a editora para publicação, só que a editora não publicou o livro e ficou com ele durante alguns anos. Anos depois, o irmão da Jane, Henry, conseguiu comprar os direitos da obra e antes da sua publicação, a Jane conseguiu fazer ainda mais uma revisão. Só que o livro só foi publicado mesmo em 1817, após o falecimento da Jane. O curioso é que entre a sua escrita e publicação se passaram muito tempo. E antes de publicar, a Jane fez uma nota dizendo que alguns costumes e hábitos se modificaram no decorrer do tempo, visto que o livro, desde a sua concepção até a sua publicação, no caso, até a sua última revisão feita pela Jane, muitos costumes mudaram, então para que os leitores não achassem tão estranho alguns hábitos da sociedade, que já não eram mais tão atuais por conta do tempo de escrita e publicação da obra. Uma curiosidade sobre o livro é que ele é uma sátira aos livros góticos que estavam muito em alta na época. Um livro citado na obra várias vezes é O Mistério de Udolph, de Anne Radcliffe, que é um livro muito famoso, é um clássico da literatura. E, além disso, dessa sátira aos livros góticos, a forma com que a Jane escolheu para satirizar os romances góticos era colocando pitadas de realismo na obra. Ou seja, todo aquele mistério, aquela coisa toda que envolvia todo o universo dos romances góticos, ela dava uma resposta real aos acontecimentos. Então era quase como se ela dissesse que tudo não passava de invenção ou imaginação da cabeça dos personagens. E agora vamos falar sobre o enredo. Quando eu peguei o livro para ler, eu imaginei o seguinte: ok, a história vai se passar numa abadia e vai ter alguns mistérios, algumas coisas misteriosas, fantasmas, alguma coisa do tipo, ou um crime, quem sabe. E a gente vai passar a história inteira nessa abadia até o seu desfecho. Mas não é exatamente isso que acontece. Para começar, o que é uma abadia? A abadia são como se fosse uma espécie de mosteiro em que freiras ou monges ficavam. Mas o que acontece? Após a reforma protestante, muitos desses edifícios foram adquiridos por lords e acabaram se tornando propriedades privadas. Alguns lords mantiveram parte da estrutura de maneira quase que intacta, outros acabaram fazendo reformas e modificando. Mas eu que achava que ia passar toda a leitura em um ambiente de abadia, não foi isso que aconteceu. Cerca de 60% da história aconteceu em Bath. E o que é Bath? É uma cidade muito grande na Inglaterra, em que as pessoas iam. E as temporadas em Bath pode se assemelhar um pouco às temporadas londrinas. Só que a maioria das pessoas costumavam ir a Bath também por questões de saúde, para se cuidar e tudo mais. Mas pelo que eu entendi, no início da obra, acontecia o seguinte: eles foram para a temporada em Bath e essa temporada duraria de 6 a 12 semanas, que é o normal que ela dure. E iniciamos com a Catherine Morland, que é a nossa heroína da história, e a senhora Allen, que é a responsável pela Catherine. A senhora Allen não é a mãe dela, é uma amiga que levou ela para a temporada. Então eles foram para Bath e a temporada começou meio que fraca porque eles não conheciam quase ninguém. Aí depois de alguns eventos, eles conheceram o senhor Henry Tilney, um jovem muito educado, muito gentil, porque a Catherine já nutriu aqui sim um sentimento, achou ele bacaninha, tipo, começou a rolar uma certa paquerinha. Só que o senhor Tilney sumiu. Aí o que acontece? Dias depois, muitas idas à casa de bombas, esse lugar é importante porque muita coisa acontece lá. A senhora Allen encontra uma amiga de escola, a senhora Thorpe, e a senhora Thorpe tem vários filhos, mas dois deles são mais importantes, que é a Isabella e o John. A Isabella acaba se tornando muito amiga da Caroline, e o John, a Caroline descobre que é muito amigo do irmão e onde o irmão estava passando as festividades e a temporada. E aí começa uma relação de amizade, eles vão
aos eventos juntos, a festas, a teatros e tudo mais. E acontece essa amizade. A amizade entre a Isabela e a Carolina é muito instantânea. A gente percebe que elas têm uma conexão assim muito rápido. E o John, o irmão da Isabela, meio que de cara se apaixona pela Caroline. Só que a Caroline, ela não tá muito assim na dele, não. Ela ainda tá interessada no Sr. Tilney, que até este momento tá desaparecido. Sumiu, não tava indo a evento nenhum. Mas ela acabou por amizade a Isabela e tudo mais. Eles acabaram criando um vínculo. E também porque o James, o irmão da Caroline, ele tem um certo interesse na Isabela. Então eles saíam juntos em alguns lugares, mas o que acontece? O John, ele é muito chato. Ele é aquela pessoa que gosta de esbanjar e gosta de mostrar que tem. Então os assuntos deles não são muito agradáveis e com ele tem um dos momentos mais interessantes da história, porque a Catherine, ela está lendo O Mistério de Udolph, mas ela ainda não terminou. E ela faz um comentário que gosta de ler romances. E o John escracha ela. Ele fala que ler romances é uma perda de tempo, que prefere ler coisas mais úteis, e a Catherine murcha e fica triste porque ela realmente gosta, mas o que dá a entender é que muitas pessoas na sociedade pensam exatamente igual ao John. E nesse momento, a Jane faz uma observação incrível, pois ela critica justamente quem tem esse tipo de pensamento. Então, a sensação que eu tenho durante toda a leitura é que a Jane sentou lá e contou a história pra gente. E isso é muito bacana, porque em alguns momentos ela dá umas pequenas alfinetadas, faz observações muito inteligentes, e isso é o segredo da história, que eu achei tão bacana, tão legal. E nesse momento que ela critica, eu penso assim, cara, como isso ainda hoje existe. Pessoas que acham que ler romances é uma perda de tempo. Mas obrigada, Jane, porque você não precisa ler só livros de história, de conhecimento, mas os romances também te ajudam a conhecer a cultura de um local, ou período histórico, e tudo isso é importante, além do próprio entretenimento, que também é importante. Então ela meio que faz um discurso defendendo os autores, as pessoas que se aventuram no mundo literário e publicam livros que naquela época era ainda mais complicado, bem mais difícil, até mesmo para ela que era uma mulher. E essa parte é show. E depois dessa discussão toda com o John, a opinião dela com relação a ele vai dar essa para pior, porque realmente é uma pessoa que ela não estava se agradando mais para manter aquela pose de moça educada. Ela era extremamente educada com ele, mas a vontade mesmo era de sair correndo e fugir para as montanhas. Só que, graças a Deus, o Tilney, o Sr. Tilney, ele apareceu de novo e com a irmã, e começa de novo a esperança dela, porque ela gostou muito do Sr. Tilney, ele era um jovem super educado, super gentil. E ela porque queria ser amiga da irmã dela, para poder ficar próxima do Sr. Tilney. Lembrando que naquela época, jovens de sexos diferentes, era muito difícil deles conviverem o tempo inteiro. Então tinha que sempre ter alguém por perto ou uma ponte. E nesse meio tempo acontece um monte de coisa, acontece algumas tretas do John impedindo que ela e o Sr. Tilney acabem desenvolvendo um relacionamento, mas tudo vai por água abaixo. E um belo dia, o pai do Sr. Tilney, o General Tilney, convida a Catherine para ir para a abadia, conhecer a abadia. E ela vai. Graças a Deus ela vai. Porque, moço de Deus, a Isabela e o John, Jesus Cristo, essas duas criaturas, a vontade que dava era de dar umas porradas nele de vez em quando. E nesse momento é que a gente tem justamente a crítica aos romances góticos. O Henry conta uma história para deixá-la um pouquinho assustada, e ela ficou com aquilo na cabeça, e ela começa a viajar, imaginar um monte de coisa acontecendo. Aí no dia que ela chega na abadia, tem uma tempestade imensa, e pensa, a imaginação dela foi lá pra cima. Ela viu um cofre, e ela achou que dentro desse cofre tinha um segredo. Ela viu um armário velho e começou a imaginar um monte de coisa. Aí no fim, não era nada. A forma como ela vai descobrindo que muitas das coisas não passavam de coisas da cabeça dela é muito engraçado, porque o humor da Jane é um humor muito característico dela, que eu particularmente gosto muito. E nesse ponto eu achei muito inteligente a forma como ela desenvolveu e fez os desfechos. Aí então temos a
conclusão da história. Depois disso, a Catherine teve que ir para casa e foi para casa de uma forma um pouco curiosa. Não vou falar muito para não ser spoiler. E temos o desfecho bem ao estilo da Jane, de uma forma bem interessante. Mas eu não vou falar muito para não dar spoiler do final do livro para vocês. A minha opinião sobre a história, falando abertamente, eu gostei muito. É uma história um pouco diferente dos outros romances. Tem um propósito específico. Pode-se dizer que é até um dos romances mais rápidos escritos pela Jane. O único ponto negativo que eu vejo é que o desfecho foi muito corrido. A história teve um bom desenvolvimento em Bath. Na parte da abadia foi ok, mas também achei muito rápido e o período em que ela ficou lá bem curto. E o desfecho da história foi tudo muito corrido. Eu gostei muito, achei uma história incrível, mas eu queria que fosse um pouquinho mais desenvolvido, porque o final foi tão corrido que eu pisquei e acabou. Mas eu recomendo demais a leitura. A Abadia de Northrend, a minha edição é a edição bilíngue da Landmark. Então, se você lê em inglês ou em português, é até uma forma bacana de você treinar o idioma. Eu gostei muito. Essa edição, ela é muito bonita. Tem uma imagem muito bonita. Ela veio com uma jacket, mas eu particularmente não gosto muito de jackets. Eu não sei, aquele trem solto me dá agonia. Eu vou tentar mostrar pra vocês como é que é mais ou menos a edição dela. A formatação tá muito boa. A página, a textura é muito boa. O fundo, a cor do fundo da página é bem tranquilo para os olhos, então foi uma edição muito boa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que por sinal deu muito trabalho para gravar. Foi a segunda resenha que eu tive que gravar, porque a primeira saiu meio cagada. Mas eu recomendo a leitura, é uma leitura que faz parte do meu projeto de retorno à leitura de clássicos, principalmente da literatura inglesa. E eu recomendo. Jane Austen é Jane Austen, ela tem uma escrita muito gostosa, um humor muito particular a ela. E esse é um dos livros que é bem interessante de se ler. Eu tenho vontade de ler O Mistério de Udolph depois de ler esse livro, por causa das citações e tudo mais. E valeu muito a pena. Recomendo demais a leitura. Espero que vocês gostem. Um forte abraço. Tchau!